Olá, queridos! Aqui estamos nós mais uma vez para juntos compartilharmos de uma nova e inédita crônica do Reino de Deus. Parábolas, ilustrações, histórias reais ou fictícias, enfim. Todas as semanas, não se esqueça, no nosso canal, nesse mesmo dia, estaremos apresentando aqui um novo texto para que você esteja mais próximo do Reino de Deus. Hoje, nós compartilharemos então a crônica O Rei e seus Súditos, parte integrante do livro Cada Caso é um Caso, lançado pela editora Gama e Prisma. Se você desejar, acesse o nosso canal, deixe aí o seu comentário. Se você desejar adquirir o livro, fazer contatos, tudo isso através aí do e-mail da editora, você vai poder fazer esse contato. Vamos então à nossa parábola da vida. O rei e seu súdito. Havia um rei muito rico que vivia em um palácio rodeado de felicidade. Os seus criados o serviam e o admiravam na mais perfeita harmonia. Cânticos eram entoados e havia grandes ceias, mas nas quais todos participavam de igual forma, ao ponto de se confundirem as posições de servos e filhos. Todos eram igualmente felizes. Do lado de fora deste palácio havia uma grande cidade, com muitas pessoas que viviam de qualquer jeito, pobres e miseráveis, enfermos. Muitos morriam sem ao menos um enterro digno. Poucos conseguiam ter bens materiais, pois não havia divisão justa, nem havia solidariedade. Os mais favorecidos financeiramente comiam à custa dos mais necessitados, e nem por isso os reconheciam. Alguns jogavam restos para os mais miseráveis, e outros nem isso faziam. Mesmo os mais ricos viviam infelizes e também adoeciam. E nenhum dinheiro era capaz de comprar a sua saúde ou a sua felicidade. Os mais miseráveis iam se reproduzindo como formigas, e a pobreza crescia ainda mais, pois os ricos que podiam dividir justamente se perdiam em avarezas e criam que eram os donos do mundo. Entregavam-se à luxúria e aos prazeres da carne, usando de sexo, drogas e corrupção para covardemente manter o padrão social. Estes cidadãos, porém, não cobiçavam a riqueza do rei, pois julgavam que este fosse dominador e autoritário, que colocaria em posições sumárias e que qualquer um que entrasse naquele palácio seria abruptamente escravizado. Julgavam-no arbitrariamente por serem céticos, atropelados pela sua ignorância, pois falavam sobre o que não conheciam, baseados no que outros mentirosos espalhavam entre o povo. O rei, por sua vez, observava tudo do alto, da mais alta torre do palácio, onde só ele e os mais fiéis súditos podiam entrar. Toda aquela visão muito o entristecia. Mesmo aquele povo se negando a participar do seu reino, ainda assim ele os amava e queria dividir todas aquelas riquezas entre eles, para que, não só no reino, mas todos naquela cidade vivessem felizes. Ele sabia que entre aquela gente havia pessoas justas, porém pobres, que nada podiam fazer pelas suas condições e que, quando estivessem ricas, possivelmente seriam transformadas pelo dinheiro e então passariam a ser cruéis umas com as outras. Havia também os já ricos, que por sua vez acreditavam ter tudo de que precisavam, e só desceriam da sua soberba e empáfia se fossem empobrecidos e perdessem
tudo aquilo que obtiveram ilicitamente. Porém, no reino não havia pobreza, e então os empobrecidos não poderiam entrar e participar da grande festa na entrada triunfal, pois o bom rei promovia uma festa a cada entrada no reino. Foi então que o rei, pela sua majestade, sentado no seu trono de glória e justiça, apossado da sua imensa sabedoria, uma vez que era rei supremo e dono de toda aquela riqueza, resolveu criar uma oportunidade para todos daquela cidade. Imediatamente ordenou aos seus fiéis servos que proclamassem àquela cidade a maior chance de suas vidas, uma vez que seu reino era feito de pura compaixão. Ordenou que todo o seu tesouro, tudo o que ele tinha de mais precioso, fosse guardado de forma mais segura, pois havia uns rebeldes de outras bandas que volta e meia tentavam saquear parte do tesouro. Mesmo que eles jamais conseguissem roubar qualquer coisa daquele reino, seria um bom motivo para recrutar tantos guardadores para o tesouro real que era incalculável. Porém, esta frente de trabalho que se abria deveria ter normas essenciais para um perfeito funcionamento. Abriu-se um alistamento em praça pública e os termos diziam o seguinte: qualquer pessoa poderia se alistar independentemente de cor, idade, sexo ou posição social. Não importava nem mesmo a sua condição de saúde, pois não havia pré-requisitos. O passado do alistado também não importava, uma vez que ele teria uma nova vida caso entrasse no reino. Bastava que houvesse uma fidelidade na guarda do tesouro, e o salário seria extraordinário. A cada período de guarda poderia se retirar parte daquele tesouro, conforme a sua dedicação no trabalho. O mais interessante é que o tesouro nunca acabaria, mesmo havendo grandes retiradas. Muitos, imediatamente, se alistaram e puderam viver em grande glória, desfrutando de todos os bens daquele reino. Outros, porém, não queriam acreditar e continuavam com as suas vidas embaraçadas, perdidas, sem razão de existir. Por mais que os guardiões do tesouro dessem um bom testemunho de como as suas vidas mudaram, ainda havia pessoas que não acreditavam. Outros até zombavam daquilo que sequer conheciam. Mas o tesouro era infinito e a paciência do rei era grande. Durante muito tempo, mais e mais pessoas ingressavam naquela tarefa tão simples e tão gratificante. Tarefa que dava tanto prazer aos que guardavam, quanto para o dono de tudo aquilo, que se alegrava em ver tantas pessoas com suas vidas totalmente transformadas, porque creram no seu estatuto. Apesar das multidões que escolhiam servir ao reino, a felicidade total do rei ainda não havia acontecido, pois os saqueadores que ele outrora anunciou começaram a perseguir aqueles que estavam na cidade, entregues aos seus deleites. Os ladrões não podiam tocar em nada naquele reino, pois eles respeitavam e temiam muito ao rei. Como não podiam atingir o rei, procuravam destruir a todos na cidade. Não podia causar mal algum àqueles que guardavam o tesouro, por estarem sob a guarda do palácio. Porém, quando os guardiões se descuidavam e por alguns instantes voltavam para o povoado perdido, então os desertores eram imediatamente tragados e tinham suas vidas ceifadas de modo terrível e sem piedade, perdendo tudo aquilo que o rei lhes oferecera gratuitamente. À medida que o
povoado se iludia com as mentiras espalhadas pelos ladrões cruéis, deixando-se levar por promessas fajutas que nunca se concretizavam, uma vez que não passavam de mentiras sujas, os bandidos sentiam-se ainda mais à vontade para badernar entre os que não criam no rei. Tudo isso muito entristecia o rei, que mantinha sua compaixão por aquele povo que se encontrava cada vez mais entregue às suas concupiscências. O soberano, então, decidiu destruir definitivamente os ladrões forasteiros que jamais se renderiam ao seu amor. Mas todo cuidado seria pouco, pois os enganadores já estavam ganhando terreno entre o povo e uma destruição geral na cidade acabaria também com os inocentes que ainda não tinham ouvido das boas novas proclamadas pelo rei. Foi então que o rei, com sua magnificência, colocou em xeque-mate todos os usurpadores e maliciosos ladrões de felicidade. Pré-estabeleceu uma data final para toda aquela balbúrdia, declarou guerra total aos forasteiros mentirosos e enganadores. Aquela data, porém, só a ele caberia saber. Nem mesmo seu único e legítimo filho, pois todos do reino seriam adotados como filhos. Sabia quando isso ocorreria. Só uma coisa era livremente divulgada, que o fim só aconteceria depois que todos da cidade conhecessem o estatuto do rei, para então, livres para decidir, pudessem escolher entre continuar uma vida desregrada ou optar por uma nova, eterna e extraordinária morada, feita exclusiva para cada um deles. Para que não houvesse injustiça para os desavisados, somente quando todos, pois eram muitos, ouvissem as boas novas do reino, é que o fim viria. Todos da maléfica legião de saqueadores e os do povo que resolvessem optar pelo largo caminho da perdição seriam juntos destruídos. Só assim o reino poderia ser feliz de verdade, pois incluiria todos os que de bom grado recebessem e aceitassem a verdadeira felicidade. E a paz seria instituída para sempre. Só assim não mais existiria dor, lágrimas ou tristeza, pois as coisas velhas já seriam passadas e tudo se faria novo e perfeito. Esta história não é verídica, mas os fatos que revelam quaisquer semelhanças com pessoas que conhecemos não é mera coincidência. A propósito, o tesouro é a palavra viva. A ilustração serve para exemplificar que Deus jamais foi, é ou será um ditador. O caminho é você quem escolhe. Cabe ao Espírito Santo apenas instruir quanto às coisas que logo hão de vir. Como diz o texto bíblico, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Até a próxima, se Deus quiser.